Saiu a lista dos maiores credores do Botafogo na recuperação judicial e os números são assustadores. Além assim dos números assustadores, o que mais me chamou a atenção é a quem o Botafogo deve. Eu vou explicar para vocês hoje essas dívidas do Botafogo e conversar com você, cara, que é torcedor do Botafogo, você que é botafoguense, para tu ver a opinião de alguém assim de fora, que não é torcedor em si do Botafogo, mas que acompanha e cobre esse clube há muitos anos. Então eu consigo deixar, por exemplo, a paixão de lado e te trazer a perspectiva que eu tenho observando tudo isso de fora. Não como uma pessoa rival que torce contra o Botafogo, mas como uma pessoa que tem um carinho pelo clube, que cobre o Botafogo há muito tempo, mas que consegue separar a emoção da razão. Então é muito interessante de você ter esse feedback também, porque às vezes tu assiste só quem é botafoguense, por exemplo, e por mais que o cara tente tirar a emoção, ele não consegue. Eu sei como é isso. Eu sei, por exemplo, cara, como analisar um jogo do Vasco diferente de analisar um jogo do Botafogo. Às vezes no jogo do Botafogo eu consigo ser muito mais técnico na análise em algumas partidas, porque não tá somente a emoção, tá muito ali da razão, sabe? Então é diferente. Então deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo nos grupos de Botafogo, mostra também pro seu amigo botafoguense essa visão diferente e vem comigo. E essa é a lista de credores do Botafogo, começando pelos clubes brasileiros. Santos, o Botafogo deve 22 milhões de reais ao Santos. Provavelmente, né, compra do Jair. O Botafogo deve 20 milhões de reais ao Grêmio. Natan Fernandes, deve ser a compra do Natan Fernandes. Ao Ceará, o Botafogo deve 5 milhões e 200 mil reais. Que dá ali, digamos que para vocês, a compra do David Ricardo. São Paulo, 4 milhões. Nem me lembro qual foi a compra que o Botafogo fez. Não me recordo agora de cabeça do São Paulo. Volta Redonda, 340 mil. Provavelmente é a compra. A compra não, talvez o valor pago por empréstimo, alguma coisa referente ao Gabriel Bahia, né? Que jogou no Botafogo. Portuguesa, eu acho que é a Portuguesa do Rio, né? 141 mil reais. Nova Iguaçu, 85 mil reais. Ercílio Luz, 75 mil reais. Nem sei quem é Ercílio Luz. Você sabe, comenta aí embaixo. Agora, clubes estrangeiros. Vamos começar pela Major League Soccer, que é o Atlanta United, referente à compra do Thiago Almada. 191 milhões de reais. Um valor altíssimo. Ainda sobre a compra do Almada, aquela compra antiga do Almada que há muito tempo não tá no Botafogo. Já rodou de Lyon, já passou pelo Atlético de Madrid. Então assim, já passou por vários clubes depois da saída dele do Botafogo. Nottingham Forest, 118 milhões de reais. Aí tu vai se perguntar, pô, mas Botafogo não vendeu o Igor Jesus pro Forest? O Jair, o goleiro John, o Cuiabano, todos eles não foram comprados pelo Forest. Foram comprados, mas eu não sei para onde entrou o dinheiro da compra deles. Mas eu sei que o Botafogo deve ainda pela compra do Danilo. O Botafogo não pagou praticamente nada do Danilo. Se ele foi 25 milhões de euros, o Botafogo não pagou praticamente nada do Danilo. E provavelmente não pagou nada. Foi abatido já no valor da venda desses outros jogadores aí. Algum montante. Aí o Botafogo ainda ficou devendo depois na conta final. Ainda ficou devendo 118 milhões de reais ao Forest. Então, se o Botafogo vender o Danilo, digamos que parte desse dinheiro vai toda pro Forest. Vai ficar um pouco ali pro Botafogo. Então o Botafogo precisa vender o Danilo por um valor bom. Benfica, o Botafogo deve o Benfica 67 milhões de reais. Zenit, 56 milhões de reais. Ué, mas o Botafogo não vendeu o Luiz Henrique pro Zenit. Como é que o Botafogo deve o Zenit, cara? Arthur, né? Arthur hoje, que tá lá no São Paulo, lembra dele? Tá jogando bem até no São Paulo, mas no Botafogo não conseguiu jogar. Tem jogador que é assim. Ludogorets, pegou agora o Botafogo Transfer Ban, né? Juan Cruz. Udinese, 34 milhões de reais. O que o Botafogo comprou da Udinese? Nem me recordo agora também de cabeça. Lyon, 30 milhões de reais. O Botafogo deve o Lyon, cara. Deve ser o valor lá da compra do Jefinho. O Botafogo comprou o Jefinho. Cara, vocês estão pensando que o Botafogo comprou o Jefinho de novo, sendo que ele tava em baixa lá no Lyon e não tava jogando bem. No Botafogo, o Botafogo ainda vai e compra o Jefinho. Meu Deus do céu, que absurdo. Vélez Sarsfield. Aqui é do Álvaro Montoro, né? 23 milhões de reais. Popular Júnior. Nem sei o que é isso, cara. O que é Popular Júnior? Parece até nome de farmácia. 17 milhões, cara. Nacional do Uruguai. Isso aqui é a compra do Vidalba, né? 15 milhões de reais. Braga de Portugal. 6 milhões de reais. Deve ter sido algum daqueles jogadores lá que o Botafogo comprou de Portugal no início da gestão do Textor, né? Cádiz.
5 milhões de reais, cara. Del Valle, 2 milhões de reais. Vitória de Portugal, 500 mil reais. Coimbra, 300 mil reais. Irmão, tem mais. Investidores, bancos, fornecedores. GDA Luma, né? 124 milhões de reais. Mano, que absurdo, né? Oliveira Trust, 67 milhões de reais. Macquarie Bank Europe, Paris, 67 milhões de reais. Macquarie Bank London, 46 milhões de reais. Esportes Investes UK, 20 milhões de reais. Ingresso, irmão, Botafogo deve ingresso. Sabe quando tu vai comprar ingresso do Botafogo, tá lá ingresso? Botafogo deve pra ingresso 17 milhões de reais, meu amigo. Alguém tem que explicar. De onde vem essas dívidas? O torcedor do Botafogo precisa saber. Persol SA, 8 milhões de reais. Araguaia Fundo de Investimentos, 7 milhões de reais. Encore Investimentos, 5 milhões de reais. TS Esportes Marketing Esportivo, 4 milhões de reais. Irmão, sem sacanagem. Tem mais, porra. Atletas, técnicos, pô, isso aqui nem absurdo, né? O Botafogo deve ao Igor Jesus 17 milhões de reais, pô. Pro Nathan Fernandes, 5 milhões de reais. Pro Almada, 2 milhões de reais. Pro Bruno Lage, o Botafogo ainda deve Bruno Lage, cara. 2 milhões e quase 500 mil reais. Medina, o Botafogo já deve o Medina, né, cara? 2 milhões de reais. Renato Paiva, o Botafogo ainda deve o Paiva, né? 2 milhões de reais. Santi, 1 milhão e 500 mil reais. Danilo, 1 milhão e 500 mil reais. Jefinho, 1 milhão e 500 mil reais. Savarino, 1 milhão e 500 mil reais. Savarino de novo, né, cara? Deve a empresa do Savarino, Savarino Esporte Limitado aqui, 1 milhão 148 mil reais. Lucas Perry, Botafogo ainda tem dívida com o Lucas Perry, 1 milhão 137 mil reais. Arthur Cabral, Cuiabano, Tiquinho Soares, pô, Tiquinho Soares no Botafogo deve. Matheus Nascimento, mano, Botafogo deve para Matheus Nascimento 700 mil reais. De novo, Bruno Lage. Cara, Mastriani, 500 mil reais. O Mastriani deve ter feito 2 gols pelo Botafogo. John, Tietê, deve o Tietê, cara. O Patrick de Paulo, o Botafogo ainda deve. O Gabriel Bahia, o Botafogo saiu do Botafogo com uma dívida de 350 mil reais, cara, que nem jogou praticamente. Jefinho de novo. Erisson. É muita coisa, rapaziada. Até o Cauã Zapelini, o moleque da base, o Botafogo tá devendo 25 mil reais. Até o Huguinho, o Botafogo tá devendo 58 mil reais. O Janderson, 67 mil reais. O Riquelme Felipe, que chegou agora, o zagueiro do Sport, 75 mil reais. O Vidalba, irmão. O Botafogo precisa reagir pra já. Agora vou ter aquele papo que eu falei que ia ter com você, torcedor do Botafogo, pra ter uma visão diferente. O que tá acontecendo com o Botafogo é um colapso financeiro. Não foi do dia pra noite. Você, torcedor, vem acompanhando esse noticiário há mais de um ano sobre essa crise financeira do Botafogo. Só que ela tá estourando mais agora. E o Botafogo pediu essa RJ para realmente tentar segurar, parar de chegar cobranças, os jogadores não rescindirem um contrato unilateralmente e o Botafogo perder esses atletas de graça, porque o Botafogo já chegaria ao ponto de poder perder esses atletas de graça. Isso aconteceu com o Vasco em 2012. O Vasco teve uma debandada gigantesca de vários jogadores que saíram de graça. O time estava em quinto colocado, quarto, terceiro, alguma coisa assim. Do nada perde vários jogadores e cai na tabela. Perdeu vários jogadores de graça porque não estava conseguindo pagar salário, direito de imagens e etc. Os jogadores foram lá e colocaram na justiça. Então não pense, o jogador ele ama o clube. Não ama o clube. Se parar de pagar, se parar de entrar o salário, também o cara é trabalhador, ele vai meter o pé dele e ponto final. E dane-se o clube. Se o clube não vai ganhar nada, dane-se o clube. Pra ele, cara, é somente um trabalho. Tu não vai pro teu trabalho na tua empresa todo dia, ou trabalha de alguma coisa, tu tem amor ali àquela empresa? Não, tu tá trabalhando ali porque tu recebe salário. Se eles parar de pagar, dane-se. É a mesma coisa o jogador de futebol. Raras exceções. Raras exceções. E o que tá acontecendo com o Botafogo é algo que aconteceu comigo, por exemplo. Eu vou te dar esse exemplo e tu vai pegar a visão do que eu vou falar. O Botafogo, John Textor, na verdade, toda essa gestão dele, que acabou fazendo o Botafogo entrar nesse colapso financeiro, está usurpando de você, torcedor, anos de vida. Sabe qual é o bem mais útil que a gente tem? É o tempo. E vai ser comido muito tempo de você, torcedor do Botafogo, até o Botafogo se recuperar financeiramente. Se recuperar financeiramente. E voltar a poder ter times competitivos. Eu, cara, tô desde, sei lá, meus 8 anos, 7 anos de idade que eu sou torcedor do Vasco. Te dar um exemplo.
Eu vi um título importante do Vasco que foi em 2011, Copa do Brasil. Eu tô com 26 anos agora atualmente. Foi usurpado de mim, torcedor do Vasco, de vários outros, por conta de gestões terríveis passadas, e o time não ter dinheiro, entrar numa crise financeira gigantesca, agora tá se recuperando um pouquinho dessa crise financeira. Vários anos meus de vida que eu não pude ver o meu time campeão, que eu não pude ver o meu time bem de forma competitiva. E vai acontecer novamente a mesma coisa com você, torcedor do Botafogo. Já aconteceu por conta de péssimas gestões. O Botafogo viveu uma crise absurda financeira, se recuperou, ganhou Libertadores, e aí tu viveu o que um torcedor merece viver, e agora novamente tu vai entrar nesse limbo. É isso. Vários anos teus de vida vão ser roubados como torcedor, de você não poder ver o seu time sendo campeão, ter um time competitivo, de você não poder ser feliz porque vai ter que estar pagando dívida. De coisas que foram mal administradas. O Botafogo ele poderia ser bem administrado. Não vou te falar que, pô, o Botafogo todo ano vai ser campeão. Mas a cada 3 anos, beleza com título, briga pelos títulos, tu fica feliz, empolgado com teu time. Se tivesse tido uma gestão consciente, como não teve, é isso, irmão. Agora o que o Botafogo precisa fazer é chegar alguém que tenha peito, responsabilidade financeira e falar, acabou isso. Eu só vou contratar quem eu posso pagar. Eu só vou fazer isso se eu puder pagar. Senão, não vai ter. Só assim o Botafogo vai poder se recuperar financeiramente. Esquece, pô, o Botafogo contratar jogador de 20, 30 milhões de euros. Esquece isso por enquanto. Primeiro, paga as dívidas. Não é o importante pra agora. Pô, como é que tu vai ter um time forte se tu não consegue nem pagar o salário do cara? Precisa chegar alguém e colocar realmente essa realidade no Botafogo. Fazer o que ninguém fez nunca. Porque a gente achou que o técnico estava fazendo, estava diminuindo a dívida, que nada. É talvez a maior dívida da história do futebol brasileiro que a gente está vendo. Precisa de alguém de peito, de pulso firme, chegar realmente e falar, acabou isso. Só vai gastar o que puder. Se não tem dinheiro, não vou gastar. É se manter da forma que dá. Se eu não posso manter tal jogador do elenco, eu não vou manter, mas eu não vou me endividar mais. De uma forma que depois vai ficar completamente irreversível. Falta alguém para fazer isso no Botafogo. Mas quem sofre é você, torcedor, que vira alvo de chacota, de piada, e sabe-se lá por quantos anos. Então não é alguém que quer o mal do Botafogo, é alguém que tá te trazendo a realidade. Eu perdi anos meus de vida como torcedor, que eu poderia estar vendo meu time forte se tivesse tido uma gestão foda no passado, tivesse colocado o time nos trilhos, mas não. Ninguém pensou nisso. E agora eu tô pagando. Anos meus de vida que não vão voltar, cara. O tempo não volta, pô. A mesma coisa você, torcedor do Botafogo. O tempo não volta. E vão te usurpar esse tempo. Você tendo que ver o teu time sofrendo, passando dificuldade, contratando um jogador ruim, por conta de dívidas absurdas que aconteceram dentro do clube. Contratos mal feitos, escolhas erradas, tomadas de decisões erradas. Mas é só esse papo que eu queria falar contigo. E espero que você tenha entendido. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós fui.